É com imenso prazer, gente, que a gente vai começar a nossa reunião, né, do segundo bimestre, reunião de pais. É assim, está sendo tudo muito novo, né, com essa nossa nova realidade devido à pandemia, né, do coronavírus. Então, a gente tem que ter paciência com tudo, né, e entender que há os contratempos para todos. E como a gente tem trabalhado essa semana, a questão do projeto, né, da Stephanie lá de colher os relatos das mães de crianças autistas, né? Eu tenho um texto aqui que eu não sei se algum de vocês já conhece, que é Para você que não é pai ou mãe de uma criança autista, da Hannah Batista. O texto é bem grande, depois a gente passa ele, eu vou só falar uma parte, tá bom? Numa parte ela fala assim, como já dizia o poeta, guerreiros são pessoas, são fortes, são frágeis. Então, taxar pais e mães de autista como guerreiros também exime as pessoas que os cercam de aceitar nossas fragilidades. Aí já é a fala dela, entendeu? Nós, às vezes, só queremos um chá, um cafuné e ver a novela, dormir até mais tarde, não falar de autismo ou só falar disso. Que alguém nos dê um prognóstico exato sobre nossos pequenos, embora isso não exista. Talvez precisemos chorar às vezes, e acredite, temos o direito. Eu nunca quis ser um exemplo de que vale a pena lutar pela felicidade de minha filha. Meu plano inicial era que essa felicidade viesse naturalmente, e que a sociedade recebesse minha pequena sempre de braços abertos, sem motivos para preconceitos. Eu não pedi para ser um exemplo para as outras pessoas de que o amor de mãe não está ligado com a dita normalidade. Sou simplesmente e apenas uma mulher que ama sua filha. E como não amar essa coisinha linda? Eu não pedi nem tentei ser uma guerreira. Talvez por isso esse elogio não me comova como deveria. Imagino que muitos e muitos pais e mães se sintam como eu. Então, peço humildemente para você que não é pai ou mãe de uma criança autista, que aceite alguns conselhos. 2 pontos. Ao invés de olhar para nós como guerreiros, olhe para nossos filhos simplesmente como crianças e não como autistas. Ensine a seu filho que o diferente é normal. Se indigne quando a sociedade não for inclusiva. Não julgue os comportamentos de crianças sem saber a cerne delas. Respeite os direitos de crianças autistas. Transcenda sua visão de normalidade, porque, afinal, de perto, ninguém é normal. No dia em que cada pessoa entender que o diferente é essencial, não seremos mais pais de autistas e pais guerreiros, mas simplesmente pais. Aí ela é mãe de uma menina, né? E assim, eu acho que é o que passa. A gente sempre gosta de enfatizar mesmo que toda mãe, pai de criança autista não deixa de ser uma guerreira, né, gente? Acho que a opinião de vocês também, não sei. Mas, assim, é um texto bem interessante para contrapor, né, muitas coisas, assim, que a gente precisa trabalhar, né? É um texto lindo mesmo, assim, né, que traz a gente a refletir, né, e, assim, cabe muito bem na realidade que a gente vive, né. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, algum comentário, pode ligar o microfone para falar. A Adna chegou a pegar um pedaço do texto? Pegou. Ah, pois é. Então, assim, vou iniciar, né, com os informes gerais da escola, tá? E aí depois eu quero passar para vocês um videozinho do Moab, que fala sobre o censo de 2020, que vai falar um pouquinho, vou deixar vocês assistirem. Primeiro, assim, eu gostaria de ressaltar, né, a importância que está sendo esse ensino remoto, que não é uma coisa que está acontecendo na nossa sala, na nossa escola, né, na nossa cidade, é uma coisa que acometeu o mundo inteiro, né, e aqui a gente não poderia fazer diferente,
Apesar que a gente gostaria de estar no presencial, trabalhando com as crianças, estimulando e tudo, fazendo o nosso trabalho que a gente faz com tanto amor, né? Mas infelizmente não é possível fazer presencialmente. Então, assim, a gente está fazendo o melhor que a gente consegue, né, no ensino remoto. A gente faz cada coisa com todo o coração, com todo o amor, com o maior zelo. E, e, e a gente manda para vocês, né, assim, com muito carinho. Feito especialmente mesmo pensando neles, gente. Às vezes cada detalhe. é bárbaro, mas é porque é a correria mesmo, entendeu? E às vezes o trejeito, né, aqui, que não sou tão boa na habilidade, ou a Stephanie lá faz o melhor também que pode, né? Às vezes não sai do jeito que a gente gostaria, tão perfeito, mas é o nosso melhor com o maior amor do mundo mesmo, né? A gente também, a escola pediu para a gente informar que mais de 80% dos estudantes estão participando do ensino remoto. Então, assim, quem não está participando do ensino remoto está conseguindo desenvolver as atividades impressas também, que estão sendo enviadas, né? A escola, a direção e todo pediu para a gente poder agradecer e parabenizar o companheirismo e o apoio das famílias, de vocês. No nosso caso, então, é imprescindível, né? Se não tivesse vocês para acompanhar, para estar junto com a gente não conseguiria desenvolver nenhum trabalho, né? A importância mesmo da participação das famílias para o sucesso de todas as crianças, principalmente para as nossas, né? A escola pediu para orientar também sobre a importância de organizar um local adequado para os estudos e tudo. No nosso caso, a casa inteira é um local adequado, né? Cada atividade, cada coisa que a gente envia, a gente pede um espaço diferente, a gente pede que eles estejam dançando, se movimentando, né? No chão, na cadeira, na mesa. Então, assim, é a casa toda. E todo o ambiente é válido, né? É que eu falo. Onde ele quiser mostrar ali que vai fazer, é daquele jeito, já está valendo. Um registrozinho que seja que vocês conseguem, já é ótimo para nós. Então, aqui também eu venho falar para vocês do concurso de desenho que está acontecendo em toda a escola. E aí, para a nossa turma não ficar de fora, nós adaptamos, né, esse concurso. E esse concurso para as nossas turmas não vai ser um concurso de desenho, vai ser um concurso de expressões artísticas, tá? Qualquer tipo de trabalho que vocês vierem a fazer, né, com os filhos de vocês, filma fazendo para mostrar que a criança está participando, o pai também vai poder fazer junto, mas a maior parte vai ter que ser a participação da criança. E aí vai ter medalha, vai ser tirada a foto, vai aparecer no site da escola, no Instagram da escola, vai ter um presente surpresa para a criança. Então, assim, a gente gostaria muito que vocês participassem, porque nós adaptamos o concurso para eles, né, para vocês. Então, assim, a gente conta mesmo com a participação de cada um, tá bom? A entrega da Cesta Verde, da próxima Cesta Verde, vai ser no dia 29 e 30, agora de setembro. Então, a gente vai postar lá no grupo também, tá? No nosso grupo do WhatsApp, para vocês não esquecerem da data. E da próxima entrega de atividades também, que vai ser no dia 9, dia 14 e 15 de outubro. Vai ser no dia 9, sexta, né? Aí dia 12 é feriado. Aí o feriado dia 15 puxa, né? Vai puxar para o dia 13. Dia 13, ele vai antecipar o feriado do dia do professor, que seria dia 15. Então, dia 12 e 13 a escola não vai funcionar, e dia 14 e 15 volta com as entregas das atividades. Bom, eu gostaria de novamente agradecer, né, a participação das famílias, de vocês, com as atividades das crianças. Eu quero pedir que façam registro para a gente, porque
assim, como nós estamos trabalhando remotamente de casa, nós temos que comprovar, né, para a escola, para a regional de ensino, para a Secretaria de Educação, que nós estamos trabalhando e que os alunos estão participando. Então, assim, a participação na plataforma é importante, o envio das fotos também é muito importante. Pelas fotos, pelos vídeos que vocês mandam, a gente consegue colher informações muito importantes. Por exemplo, uma foto que a gente vê a criança lá segurando o lapisinho, assim, a gente já vê que ele aprendeu. Se ele estiver segurando assim, a gente vê que está no processo. Então, assim, cada detalhe serve para a gente construir o relatório, para a gente apresentar novas propostas de atividades. Se a atividade não está saindo como vocês esperam, você foi fazer com ele fez de outro jeito, filma assim mesmo, a gente sabe que acontece, a gente convive com isso, né? Quando a gente está no presencial, a gente vê eles fazendo. Então, assim, pode filmar do jeito que eles estão fazendo, a intervenção do jeito de vocês, que tudo isso, assim, vai trazer benefícios para a gente saber o que fazer, o que trabalhar, qual proposta de atividade vai ser melhor para ele, tá bom? Então, essa é a maior importância das fotos, dos vídeos. Se não conseguir postar na plataforma, pode mandar pelo WhatsApp da gente também, não tem problema. Se alguém ainda tiver com dificuldades da plataforma, quiser que a gente ensina, a gente pode marcar um dia lá na escola, rapidinho, a gente usa máscara e a gente ajuda, auxilia com tudo que tiver tendo dificuldade, tá bom? Yolanda, você quer falar alguma coisa? Eu queria dar bom dia para o Jonas, né? Vi que ele acordou, tá Oi, Jonas. Cortou o cabelo, né? Parabéns, bom dia, Jonas. O Jonas tá todo bonitinho. Um rostinho de preguicinha ainda. Uma delícia. Então, o concurso de desenho, né, que eu já falei que é o concurso de expressão autística no autismo. Então, é um concurso para eles também, né? E aí, agora eu queria passar... eu quero passar para vocês o vídeo do Moab. E aí eu fiz o teste com a Yolanda antes para apresentação e deu certo. Então agora eu vou fazer o teste com vocês, né? Espero que dê certo também agora na prática. Vou iniciar aqui a apresentação. E aí eu gostaria que vocês assistissem ao vídeo e depois eu gostaria que vocês comentassem também. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, tá? Não apareceu ainda não, Stephanie. É o que, Yolanda? Não tá dando? Não tá aparecendo, não. Naquela hora não, foi rapidamente. Vou cancelar aqui, deixa eu tentar novamente. Se aparecer, você me avisa. Tá. Apareceu? Não. Agora sim, deu certo. Já apareceu? Vou voltar aqui para o começo, para poder... Aí você me avisa se o áudio tá bom também. Eu não sei você, mas logo depois do diagnóstico da minha filha, como eu não consegui atendimento imediato nem no SUS, nem no convênio, eu saí em busca de uma ONG que atuasse na área e que pudesse me ajudar a encontrar um norte. Entre várias tentativas, eu encontrei uma que realiza um trabalho sério, sólido e muito relevante. Tem atuação em todo o Brasil e até fora dele. Fica aí que hoje eu quero te apresentar o Moab. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, porque assim o YouTube te avisa sempre que eu postar vídeos novos. Olá, seja muito bem-vindo a este canal que quer te ajudar a juntar as peças desse quebra-cabeças chamado autismo. Saiu, Stephanie. Ela só parou ali no... Quero juntar as peças desse quebra-cabeça que é o chamado autismo.
Eu acabei abrindo o link errado. Falei que eu queria mostrar para vocês o link do censo e abri o link errado. Eu vou abrir o link correto aqui. As mães aí, todas estavam ouvindo bem o áudio? Legal. Então tá. Vou voltar aqui para poder colocar o link correto. Eu acabei abrindo o link errado. Essas coisas só acontecem assim, né? Na prática. Não, Jonas, só coçando o olho, o Juan ali só dando tchau, e o Marcos tá sossegadinho, hein, ô Regineide? Parabéns, viu, Marcos? Tá um rapaz. Eu falei, aquelas bochechinhas fofas dele lá. Tô engordando, todo mundo nessa pandemia engordando. Agora eu acho que vai dar certo. Quando estiver aparecendo aí, você me avise, Yolanda, por favor. Esse vídeo aqui. Tá aparecendo a tela, Yolanda? Apareceu a tela do YouTube, vai começar do ponto que parou, né? É outra, que aquele lá eu postei o vídeo errado. Vai começar aqui agora. Ele é rapidinho, é 2 minutos. Tá. Legal, né? Esse moado. Eu gostaria agora de ouvir, né, vocês, as mães, um pouquinho sobre esse vídeo que a gente assistiu, se vocês têm alguma coisa a falar. Eu gostaria de um comentário de vocês, de ouvir vocês. Você pelo menos às vezes sabe, né, Stephanie, que tem o Moab, né, nas cidades, né, assim, se vocês já tiveram algum contato com alguém, né, desse grupo. Professora Stephanie? Professora? Pode falar, tô ouvindo. Eu não consegui ouvir o vídeo. Se tiver como me mandar depois. Então, depois eu envio no WhatsApp para você, Viviane. Ele dizia assim que
né, ele dava as estatísticas de cada deficiência, de cada, né, quais são as estatísticas que tem, né, de porcentagem de pessoas. E no final do vídeo ele fala ele mostra, né, que ninguém sabe quantos autistas existem no Brasil, e se não sabe dessa quantidade, se não tem o número, não são feitas políticas públicas, né, com a intenção de ajudar, de valorizar, né, e quando falta essa estimativa, não são trabalhados, né, Fala, Yolanda. Não, que eu tô agoniada, porque o que acontece? Eu também, eu assisti o vídeo todo, só que eu achei que ele fosse tipo só igual um PowerPoint, que eles tivessem feito assim, eles mostrando o censo, né? Mostrando cada lauda, mostrava lá sobre as políticas públicas voltadas, né? E não tinha mesmo áudio, eu pensava isso. Aí a Liliane falou, não ouvi, eu também não ouvi, entendeu? Ele não tem áudio, então só as imagens. Só as imagens mesmo né, do censo que eles fizeram. Então tá bom. Tem algum comentário sobre o vídeo, Yolanda? Se eu fico liga, desligo o microfone. Eu acho interessante a gente... É que nem assim, esse projeto da Stephanie eu achei maravilhoso, né? Porque se for ver, cada mãe, entendeu? Teve que se rebolar para conseguir o atendimento, para saber, para descobrir, né? O que o filho podia apresentar, né? Então, muitas vezes, até pediatra faz você desanimar de, tipo... Não, seu filho não tem nada, não. Espera mais anos, e os anos vão se passando, né? Desculpe, Yolanda, a nossa convidada está chegando aqui agora para a reunião. Vou adicionar ela aqui. Aí depois a gente apresenta ela. Pode continuar sua fala, Yolanda. Então, aí o que eu ia dizer é isso. E, tipo assim, esse vídeo aí desse censo é bom porque faz com que a gente procure mesmo fazer parte dessa rede de apoio, né? Para buscar sempre mais políticas afirmativas para nossos anjinhos azuis, né? Bom dia! Bom dia, Rose, seja bem-vindo. E foi esse projeto, foi através dele que eu conheci a Rose. A Rose participa comigo de uma formação avançada em terapia ABA, né? A gente sempre estudando, buscando aperfeiçoamento mesmo, para poder atender melhor os filhos de vocês, nossos alunos que a gente ama tanto, né? E assim, eu pensei nesse projeto, foi inspirado em cada família que eu já conheci, que eu já tive experiência, em cada um de vocês, na Adna, na Jaqueline, na Regineide, na Liliane, né? E foi em vocês que eu me inspirei, esse projeto que eu estou buscando, que a Yolanda também está me ajudando. E eu postei lá no grupo, onde eu estudo formação avançada da terapia ABA, juntamente com a Rosilene e outras colegas, que é do Brasil inteiro, e tem até uma colega da Angola também. E aí a Rosilene a Rose se propôs a conversar com a gente, sugeriu, eu tinha pedido um vídeo, um áudio, ela falou, eu gostaria muito de participar online com as mães, aí eu falei, pô, ótimo, casou certinho, porque a gente não tem muitos momentos assim, e deu muito certo com o dia da nossa reunião de pais, né? Então, vou apresentar ela para vocês. Ela é professora licenciada em psicologia, ela é especialista em psicopedagogia clínica e institucional, ela é mestra em teoria e pesquisa do comportamento pela Universidade Federal do Pará, ela é integrante das ONGs também Amora e Moab do Pará, né? Eu falei Paraná, Pará, desculpa. Ela é avó e tia de meninos com autismo. Além disso, ela trabalha desde 2015 na coordenadoria da acessibilidade da Universidade Federal do Pará e coordenou até o ano de 2009 o setor que acompanha os estudantes universitários com TEA em seus cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Ela é a Rose Prado. Seja muito bem-vinda. Obrigada por participar com a gente. O seu microfone está desativado, Rose. Bem-vinda, viu, Rose? É um prazer. Muito obrigada.
a Stephanie, né, pelo convite, pelo aceite, de eu poder participar e conversar um pouquinho com vocês, né, que são familiares de pessoas com deficiência. E eu queria muito dividir, né, a minha experiência com vocês, no sentido de incentivar, né, vocês, enquanto familiares, a lutar pelos direitos, né, das pessoas com deficiência. A gente está numa semana de comemoração, né, que é o dia da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, e a gente aqui no Pará tem feito muitos eventos, inclusive por lives, né, já que o momento presencial ele não está sendo permitido, mas a gente está, né, lutando, sensibilizando a sociedade, as pessoas, para que elas possam ter um olhar, né, mais sensível e acolhedor em relação às pessoas com deficiência. Então, assim, eu sou vó de uma criança de 3 anos, que é o Benício, tia de uma outra criança de 5 anos e tia de um rapaz que fez 20 anos e está na universidade, né, no curso de graduação. E tudo que eu aprendi a respeito do autismo e das deficiências advém dessa inserção, né, profissional. Primeiro, como professora de um curso de licenciatura, onde os alunos pediram para aprender sobre as deficiências. Eles queriam saber como incluir. E aí, então, né, eu me envolvi na área e depois vim fazer parte do núcleo que foi implementado na universidade a partir das cotas, né? Então, a Universidade Federal do Pará ela é a primeira instituição a oferecer um sistema de cotas para negros, para indígenas, para pessoas com deficiência, para a educação do campo. E essa experiência foi tão boa que foi levada para o Congresso Nacional e foi implementada as cotas, né, nas instituições de ensino superior no nosso país. Então, em 2012, a universidade começa a oferecer a primeira cota para garantir o acesso das pessoas com deficiência nos seus cursos de graduação. Não significa que não existiam, ainda não entravam, mas assegurando direitos. Elas têm o direito e têm um percentual dessas vagas. E aí, então, eu fiz parte da comissão que construiu o Núcleo de Inclusão Social para acolher pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas, na UFPA. Daí a gente ficou 2012, porque eles já estavam, né? Em 2010, 2011, na realidade, é a cota. 2012, a gente cria o núcleo para pensar todas as estratégias, né? As ações que garantiriam esse direito. Que uma vez que eles tinham tido acesso, era preciso pensar a permanência e eles se formarem com qualidade. Então, a gente ficou esse tempo todo. Em 2015, então, eu coordenei o Núcleo de Inclusão Social. E daí, estava mudando, era um momento eleitoral, estava mudando a gestão, e a gente, com essa experiência, tirou como meta construir um documento apontando algumas diretrizes. Olha, apesar, né, o próprio nome, inclusão social, era muito amplo, e a nossa experiência vinha de uma experiência com as pessoas com deficiência. Então, a gente encaminhou um documento pedindo que houvessem políticas diferenciadas, porque são ações e olhares diferentes para pessoas com deficiência, para indígenas e quilombolas. Então, a partir daí, foi construída a Coordenadoria de Acessibilidade, que é a COACES. E nesse caminho, então, fiquei, né? Eu não estava mais gerenciando a coordenação, eu quero o núcleo antes, e eu pedi para ficar acompanhando, né, o setor de pessoas com autismo e deficiência intelectual. E essa experiência foi muito rica, porque nós passamos a... Primeiro, né, a gente entendeu que, antes de qualquer coisa, independente do nível, desde a creche ao ensino superior, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ouvir. É se aproximar para ouvir e conhecer a história de vida de cada um deles, né? Desses alunos, ouvir os pais, porque vocês são, assim, a peça, depois deles, a mais importante
para que a gente possa realmente desenvolver um trabalho com qualidade e com equidade, né? E aí, a partir dessa escuta, onde a gente conhece a sua trajetória de vida, sua trajetória escolar, né? Como é que foi esse ambiente escolar, né? Que acessibilidade ele tinha, o que de fato ele aprendeu, o que não ficou bem elaborado. A partir daí a gente pensa, né, as outras ações que a gente vai acabar construindo o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual de cada aluno. E essa experiência foi tão rica porque aprendemos todos, né? Mesmo nós, técnicos especializados, mas às vezes a gente se depara com um conhecimento, né, muito no campo teórico. E quando a gente vai para a prática, aí a gente vê que em alguns casos é muito diferente. Primeiro porque não existe um aluno padrão. Quando eu falo de autismo, quando eu falo de deficiência intelectual, eu parto de uma definição que eu preciso pensar esse aluno como nas suas múltiplas diversidade, no seu aspecto biológico, psicológico, no seu aspecto histórico de vida, de inserção social e cultural. E a gente pensa a questão econômica, que ela é fundamental para que a gente possa enxergar esse indivíduo, né, nas suas inserções sociais e pensar o que a gente pode oferecer. Porque aí também demanda para a escola até onde ela pode oferecer e o que ela pode oferecer e o que nós podemos lutar juntos para tentar oferecer. Pessoas com deficiência familiares e a própria escola, né, com seu corpo técnico, que eu sempre digo, para pensar em inclusão, a gente precisa pensar desde a entrada na escola. Desde o porteiro precisa receber formação para incluir esses alunos com deficiência. E aí a primeira coisa que eu entendo do autismo, apesar da literatura dizer, ele é um transtorno, né, espectro, porque há uma diversidade de apresentações, né, desse autismo, mas ele não é uma coisa assim que a gente precisa desconstruir, não é doença. A nova definição de pessoa com deficiência na Lei Brasileira de Inclusão já nos aponta, né? A deficiência não está na pessoa, está no meio, porque é ele que oferece barreiras que impedem a pessoa de se desenvolver com qualidade na nossa sociedade. Então, a primeira coisa é a gente se despir desse olhar, né? Biológico, que foi dado para as pessoas com deficiência. Então, ele é uma forma de ser, de estar. Falando de aprendizagem, a gente precisa entender que esse aluno ele tem um ritmo, ele tem um estilo, ele tem uma forma de aprender, como qualquer um de nós, né? Nós não aprendemos de forma unificada, uniformizada. Cada um tem um ritmo, um aprende mais ouvindo, outro aprende mais escrevendo, outro aprende por música, outro aprende por poesias, enfim, cada um é único nesse universo. E falando das pessoas autistas, né? Então, o que é que eu quero marcar? Primeiro, não é doença, tá? Ele é uma forma, né? Um jeito, um estilo de aprender, de estar nesse meio. Ora, partindo disso, eu preciso entender que, então, eu, enquanto professor, enquanto familiar, que é uma coisa que é muito recorrente e que eu sempre digo assim, não vamos comparar. Mas fulano aprende assim, fulano fez isso e ele não está fazendo. Ele é único. Mas esse olhar não pode nos paralisar para pensar assim, se ele não faz tal coisa, então bora esperar o tempo dele. Não. Esse olhar social. Quanto mais ajudas, quanto mais estratégias, quanto mais acesso eu oferecer para essa pessoa, mais ele se desenvolve, né? Isso, teoricamente, a gente tem autores, né, psicólogos falando, né, sobre esse papel social. E aí, assim, então, primeiro olhar, né, para as famílias, para os professores, não é doença, né? É uma forma de ser, de estar nesse mundo, que aprende de uma forma, com um ritmo e um estilo próprio. O que a minha experiência tem mostrado, né? Bom,
Pensando lá nos comprometimentos de habilidade de comunicação. Então, tem pessoas autistas que a gente pensa assim, lá desde bebezinho, né? A gente já percebe, aos 6 meses, a gente já, quando tem uma série de conhecimento, a gente já consegue perceber que há alguns comprometimentos, ou pela ausência de fala, ou pelo atraso de fala. Gente, isso foi algo assim que marcou muito. Quando eu vi meu neto, e como eu já tinha esse contato, né, com as pessoas autistas, aí ele atrasou a fala, eu, nossa, que eu já vou ficar em alerta. Outros comportamentos que me chamaram a atenção. Então, o meu neto, quando começou a andar, andava na ponta dos pés. Isso é um marco para as pessoas autistas. Outra questão, eles têm dificuldade do contato visual. Alguns não fazem o foco visual, alguns fazem num tempo muito curto, né? Ou alguns até fazem, mas não é focando na gente, é atravessando a gente. Tipo, olhando para mim agora, mas está olhando lá para a parede ao fundo. E aí o meu neto não fazia esse foco visual, né? Ele era resistente ao toque, porque ele era muito, tinha sensibilidade, então abraçar, beijar, para eles inquietava demais, né? Então ele tentava pegar e ele chorava, ele gritava, e aquilo me chamou muita atenção. Eu, gente, tem uma possibilidade aqui. E aí, quando foi um dia, ele passou um dia comigo, porque ele não morava comigo, né? Ele passou um dia comigo, eu vou testar hoje se ele tem mesmo possibilidade de ser autista. Aí tirei toda a roupinha dele, levei para o quintal. Botei ele para andar na calçada, pisar em grama, pisar em pedrinhas, pisar em areia. Quanto mais ele pisava, mais ele encolhia o pé dele e chorava. Aí ele tem possibilidade de ser autista, né? Chamei meu filho, né? Olha, eu estava observando. Aí uma coisa me chamou muita atenção. Onde eu cheguei na casa do meu filho, no apartamento dele, e o meu neto estava chorando muito, 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 muito. E era uma dor, gente, assim que eu dizia, gente, ele não está com febre, não está com nada, a mãe agoniada, né? E quando eu peguei ele no colo, ele estava dentro do quartinho dele. E eu saí do quarto. E eu observei que o vizinho de cima estava com uma furadeira, furando alguma coisa, alguma parede. Quando eu tirei ele daquele ambiente, ele se calou. E eu comecei a acalentá-lo, ele dormiu. E foi outra coisa que me chamou a atenção, né? Os ruídos. Gente, isso para as pessoas autistas é muito grave. Então a gente precisa pensar os ambientes onde eles estão, né? Os ruídos, que para a gente, inclusive, a gente pode até não perceber, mas eles, como têm muita sensibilidade, eles escutam. E esses barulhos muito fortes é como se estivesse furando o ouvido deles. E aí eu chamei meu filho, olha, eu percebi isso e aquilo, então vamos levar para uma avaliação, né? Porque existe um critério, né? É um neuro ou é um psiquiatra que faz a avaliação e uma equipe multi, terapeuta, fono, né? Etc. E aí a gente levou, e aí o que acontece, né? O momento do luto, que a gente precisa respeitar. Meu filho chorou muito, eu fui explicar para ele o que era o autismo, e aí, assim, todo pai sonha o quê? Com um bebê perfeito, né? Esse é o sonho dos pais. Então, eles choraram muito, não quiseram aceitar. E olha que eu sou da área. Não quiseram aceitar. Ah, eu podia estar enganada. Puxa, aquilo me doía. Porque eu vi as características. Mas ok, eu respeitei o luto deles. Tá? Só falei para ele, olha, pode ser que não seja, mas tem um atraso de fala e tem um andar na ponta dos pés. Eu fui mostrando com coisas objetivas. Vamos buscar uma avaliação e mesmo que não seja autismo, mas a gente já pode aqui, buscando ajudas, porque a ideia é o desenvolvimento deles. Mostrei para eles a importância dessa neuroplasticidade cerebral. Os 3 primeiros anos de vida da criança é onde deve se envidar o maior número de ajudas e de estímulos para que ele possa avançar. Expliquei, olha, se não for, ok, mas a gente já está ajudando. Se for, esses 3 primeiros anos são cruciais para o desenvolvimento dele. Ele não vai deixar de ser autista, né? Porque não tem cura. Mas ele vai ser o mais funcional possível.
Então, em vez dele ter prejuízos graves, pode de não falar, não se comunicar, não conseguir interagir, a gente estimula o máximo possível para ele conseguir interagir o máximo possível com essa sociedade, compreender, se comunicar, compartilhar informação, né? Sobreviver nesse meio. Aí choraram, e aí eu deixei, acabou o choro, expliquei tudo isso, vamos correr. E a gente foi buscar ajudas, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? O meu neto não falava, não fazia foco, não interagia, não permitia toques. Hoje em dia, o meu neto está sendo avaliado por todos os especialistas, né? Fono, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropediatra. A avaliação dele hoje é próximo já de uma criança da idade dele. Então, é tão importante a gente ter esse olhar, né? Eu sempre digo assim, o que mais prejudica no desenvolvimento dessas crianças é a falta de informação para a nossa sociedade, inclusive, principalmente para os seus familiares, porque quando conhecem, já tem essa informação, eles já vão buscando ajudas, né? E quanto mais a gente estimular, e a escola e a família têm um papel crucial nesse desenvolvimento, né? Quanto mais ajudas, respeitando esse ritmo deles. Por exemplo, tem horas que o meu neto não quer conversa, não quer que pegue, não quer que tire as coisas dele, e o não é muito difícil para eles, aí entra as birras, né? As estereotipias, que é o movimento com o corpo, né? Então, mexer as mãozinhas, correr, que ele corre muito. Aí eles, por que ele corre tanto? Calma. As estereotipias, elas servem para duas coisas para a gente. Uma, pela estereotipia, a criança está comunicando com a gente. Ela está dando a informação que tem algo no ambiente que está incomodando ela, fazendo ela se desorganizar. O que é se desorganizar? Eu gosto muito de falar para as pessoas entenderem como é que a estereotipia, a desorganização afeta a criança. Eu sempre digo assim, olha, que eu consigo imaginar mais próximo. Imagina quando a gente está assim com um problema muito grande. Né? A gente perde o foco, não consegue se concentrar, fica nervoso, daí não consegue organizar a nossa vida. É mais ou menos isso que acontece com as pessoas autistas. Então tem algo, é um barulho incomodando, porque ela foca naquele barulho. E aí ela desfoca de tudo que está ao redor dela. Né? Ela não consegue pegar em determinadas texturas de objetos, ela não consegue comer determinados objetos, porque algumas têm seletividade alimentar, né? Não consegue, por exemplo, o meu neto não come ovo, ele pega aquele, ele cospe, né? E os outros alunos que eu acompanho, uns, por exemplo, não comem frango, osso. Aí eu pergunto, mas o que é? Eu não consigo. Eles dizem para mim, eu não consigo, né? Não consigo engolir. Aí, então tá, então vamos ajustar o que vocês conseguem comer e o que não conseguem. E a gente precisa prestar atenção, né, nessas seletividades alimentares. Alguns funcionam por rotina. Então, ele aprendeu que de manhã, 8 horas, digamos, 7 horas está tomando café, 7h30 está tomando banho, 8 horas tem que estar na escola. A escola funciona com determinadas atividades. Segunda-feira, aula, só um exemplo, a aula de ciências, né? Depois, aula de matemática, na terça, aula de português. Na segunda não deu para ter aula de ciências. Vai entrar uma outra disciplina. Alguns autistas vão resistir. Não, porque ali era aula de ciências. Então, ele tem resistência à mudança de rotina. Mas ele não vai poder assistir aula de matemática? Vai. Desde que a gente combine com ele, desde que a gente fale claramente, de forma objetiva, explicando o que aconteceu, por que aconteceu, como é que vai acontecer agora, para que vai acontecer. Eu acho que assim, os autistas nos ensinam muito a questão do respeito. A gente não faz as coisas na marra. A gente tudo tem que ter uma justificativa. A gente precisa de um planejamento, de uma organização. Essa é a mensagem que eles nos deixam. As coisas têm que acontecer da forma como eles se organizaram, né? Se planejaram. Vai mudar o planejamento? Respeito. Explica por quê, para quê, o que está acontecendo, como vai acontecer. Aí está tudo certo.
né? Então, eu vejo muito isso. Os meninos, eu tenho um caso de um aluno que os colegas me chamaram, porque a gente entra para fazer sensibilização com os professores, orientação dos professores com os colegas, que é importante na escola ter uma pessoa autista, explicar para os coleguinhas, olha, funciona assim, 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 explicar o que é estereotipia, olha, pode ser uma luz que ele tenha sensibilidade, pode ser o ruído do ar-condicionado que esteja incomodando, pode ser um abrir de porta. Tem um dos alunos, acho que ele diz assim, eu não suporto que abram porta, eu já sinalizo para os professores, então não fiquem abrindo, fechando porta. Tem um horário de entrada e um horário de saída. Importante ter um coleguinha que seja o mais próximo dele, o professor já fica de olho, olha, esse aqui pode ser o suporte dele, porque nem sempre a gente vai ter um mediador escolar. Mas aquele colega com quem ele tem mais afinidade, esse colega pode ser o suporte para que ele faça coisas juntas de forma coletiva e colaborativa. Assim como tem alunos que não gostam de fazer nenhuma atividade com ninguém. Então, eu tenho, enquanto professor, pensar. Olha, então tem atividade que é uma provinha de forma adaptada para ele, mas eu posso também pensar uma atividade que ele faça sozinho. Dentro da sala ou fora da sala, lá em casa, e me traga. Então, eu tenho várias possibilidades de avaliar esse aluno e de pensar atividades para eles, né? E aí eu lembro que tinha um aluno que ele diz assim, ele andava na sala de um lado e para o outro, os colegas me chamaram, puxa, professora, eu não sei o que acontece, que ele anda na sala. Simples, vamos perguntar para ele, né? Por que ele anda? E eu perguntei, fulano, por que você fica andando na sala? Aí ele disse, o professor. Não entendi, me explica. Era o horário dele, ele não chegou, então ele tinha uma rotina, o professor tinha que estar na sala de aula. Não chegou, ele ficava incomodado, porque ele tinha que estar entrando naquele horário. E ele ia para a porta do elevador para esperar o professor chegar para trazê-lo para a sala de aula. Aí eu, então vamos fazer o seguinte, você vai dar os 15 minutos de tolerância para esse professor chegar. Ele era muito monossilábico, né? Porque os autistas ou eles falam ou de forma monossilábica ou de forma monótona, né? Ou aqueles que fazem uma entonação mais forte, que a gente chama de fala pedante, que são aqueles que parece que está brigando com a gente, né? E eu sempre deixo claro, olha, não é o jeito de ser dele. Então, esse ele falava assim, muito monótono. Então, eu perguntava para ele, então, você entendeu que ele pode atrasar? Sim. Tem problema agora se ele atrasar depois de 15 minutos? Não. Ok, então tá tudo certo, né? Assim como a gente tem outros alunos que, por exemplo, um caso desse aluno que tem a fala pedante, aí um professor fez uma prova, ele discordou da questão da prova, a questão que o professor dizia que estava certa, e ele mostrou que não era aquela, era outra. Aí o professor, é verdade, não é essa resposta, é essa outra aqui. Então eu vou dar um ponto para você que acertou. A turma discordou. Não, era para anular a prova, não sei o que. Lá o professor, pela turma, anulou. E aí ele disse, então vamos anular a questão. Esse aluno, gente, ficou 15 dias, desfocou totalmente da aula, porque ele ficou 15 dias buscando na internet vídeos de persuasão. Ele queria persuadir o professor a cumprir o que ele tinha acertado naquele momento, que era dar um ponto pela questão que ele resolveu e disse qual era a questão certa. Aí o professor, toda vez que ele chegava, ele, professor, deu um ponto. Ele, não, eu já disse que eu não vou dar o ponto, não sei o quê. Ele ficou 15 dias. Gente, ele não estudou mais, porque ele focou naquilo, ele tinha que conseguir o ponto que o professor disse que ia dar. E aí o que aconteceu? Um dia o professor entrou na sala, ele perguntou novamente, né? Aí o meu ponto, ele, não, eu já encerrei, já disse que eu não vou dar o ponto. Gente, ele puxou do bolso. Ele meteu a mão no bolso e disse assim, então eu compro o ponto. Jogou o dinheiro na mesa. Aí eu perguntei, pelo amor de Deus, quanto tu tinha no bolso? Aí ele, R$7. Aí eu, graças a Deus. Porque o professor ia ver, né, que não era algo que ele quis comprar, né, assim,
que fosse ofender. Mas eu fui explicar para ele, olha. E nesse momento dava um momento de eleição, ele era contra a corrupção, não sei o quê. Aí, olha, vamos pensar o fato que você fez? Ele, vamos. Olha, você não vive falando que vai votar em candidato que é contra a corrupção. Ele, o que é a corrupção? Ele foi me explicando. Pois um ato desse é corrupção. Aí ele, é mesmo? Então a gente precisa. E você pode ter ofendido o professor. Então vamos procurar o professor e pedir desculpa. Ele entendeu e tudo. Aí eu disse, e você precisa fazer isso em público, já que você o ofendeu em público. Aí você concorda? Ele, concordo. Então vamos fazer isso também. Ele pegou e disse, não, mas eu quero fazer sozinho. Eu disse que eu poderia acompanhá-lo. Eu disse, então tudo bem, se você faz sozinho, ok. Ele foi, pediu desculpa para o professor, pediu desculpa para a turma. Mas, gente, tudo é construído. Tudo é mostrado de forma objetiva. Porque as pessoas autistas, elas são visuais. Então, tudo que eu mostrar para eles, eu sempre digo quando eu falo para os professores, gente, é assim, é caneta, escreve a caneta, tá aqui a caneta. Ah, é óculos, mostro o óculos e escreve a palavra óculos. O que eu quero que ele faça tem que ser de uma forma curta, frase objetiva, sempre com riqueza de imagens, sempre com riqueza de exemplos. Porque ele pode aprender que essa caneta. Ah, mas eu tenho uma caneta vermelha, luxuosa. Eu tenho que mostrar a complexidade dessa palavra para ele. E ele aprende conforme eu vou mostrando visualmente, ampliando as experiências dele em relação àquilo que eu estou tratando com ele. E quando eu apresentar alguma coisa para ele, eu preciso apresentar com frases curtas, de forma clara, objetiva, considerando o tempo dele, porque eu posso precisar falar mais de uma vez, porque eles aprendem por repetição. Aí a ideia da gente aprender o ABA, né? ABA é repetição, repetição, repetição. E eu entender os momentos que ele não consegue fazer, o que aconteceu antes de eu apresentar, para que eu possa pensar que estratégias e ir apresentando. Então, uma coisa importante, eles são visuais, mas também tem aqueles autistas que são auditivos, têm memória auditiva. Então, às vezes, tem aqueles autistas que não te olham, como tem um caso de um aluno, o professor me procurou, eu fico preocupada, eu estou explicando, ele está de cabeça baixa. Calma, professor, ele tem memória auditiva, ele está de cabeça baixa, mas tudo que você está falando, ele está se apropriando. No momento em que você perguntar, ele vai levantar e vai falar. E ele pode não falar imediatamente, mas daqui a uma semana você pode perguntar e ele te devolver tudo que você falou para ele, porque ele tem um tempo próprio, né? De elaboração, de reconstrução das informações. Então, é importante que a gente saiba isso, né? Que eles funcionam dessa forma, ou alguns por memória auditiva, a maioria por memória visual, alguns por memória auditiva e visual, e que eles têm um ritmo de aprendizagem. E aí a gente pensa as nossas relações com eles em casa, na escola, né? Que não é o meu tempo, o meu pai e mãe, o meu tempo professor. É no tempo dele, mas em dado momento ele vai te devolver tudo aquilo que foi trabalhado com ele, né? E a questão do respeito. Então, algo que eu chamo muita atenção em casa, na escola, gente, sensibilidade aos ruídos. Isso assim é muito forte neles, né? De desorganizar com que eles não consigam realizar mais nenhuma atividade, nenhuma tarefa, porque eles focam naquele ruído. E assim, a pessoa autista começou a estereotipar, balançar as mãos, balançar o corpo para frente e para trás, balançar para os lados, né? Balançar os pés, correr, ficar andando, né? Estereotipia. A gente precisa entender o que aconteceu. Aí entra o ABA, né? Para ele desenvolver aquele comportamento, algo aconteceu antes. Eu preciso estar atento. O que foi que aconteceu? Que estímulo entrou aqui nessa relação que fez ele estereotipar? Estereotipar, ele significa que ele está comunicando.
algo está acontecendo que está me incomodando. Então, se eu conheço o aluno, ele é sensível ao ruído, eu vou procurar saber qual é o ruído e tentar, né, minimizar, reduzir aquele ruído, aquele cheiro, aquela textura. Se eu não conseguir descobrir o que aconteceu, vamos perguntar para eles. Eles vão falar, sabe? E daí eu faço uma adequação no ambiente, dos materiais que eu estou usando para trabalhar com eles, né? Então, a questão do respeito é muito importante. Quando eu me relaciono com pessoas com autismo, e geralmente a literatura nos mostra que de 50% a 70% dos casos de autismo não é só autismo, tem outras comorbidades associadas, outros transtornos, como dislexia, TDAH, transtorno de ansiedade, depressão, DEPAC, que é uma coisa assim que apareceu para a gente. Então, o aluno tinha muita dificuldade de aprender, né? Mas não era em si pelo autismo, na realidade acabava potencializando o déficit de comunicação dele, né, e o déficit de interação, mas porque eles tinham o DEPAC, que é o distúrbio do processamento auditivo. Não tem nenhum dano, mas há uma dificuldade no processamento da informação entre o que ele ouve e como chega para que ele elabore essa informação. Então, a pessoa quando tem o DEPAC associado, então, você vai falar, ele não vai entender, você vai precisar repetir muitas vezes, ele vai sempre te perguntar: o que é mesmo que você me falou? Como é mesmo que eu tenho que fazer? Gente, e assim, é uma coisa que a gente fica: será que ele não ouviu? Ouviu, mas a informação chega distorcida para ele, chega num tempo diferente, né? O TDAH, então, alguns têm o déficit é, é, tanto para hiperatividade como déficit de atenção. Então, alguns vão estar dispersos quando tem acentuado o déficit de atenção. E alguns vão estar hiperativos, então não param no lugar, têm dificuldade de seguir regra, né? Vão estar o tempo todo incomodando os pais, os colegas, os professores, mas porque tem lá o TDAH. Então, por isso a importância das atividades fragmentadas. Olha, primeiro faça isso, depois faça aquilo. Pensar o espaço, se tem muito ruído, ou se tem muita informação nas paredes da sala que vai tirar a atenção dele. Dar tarefas de forma pontuais para ele. Olha, faça isso, faça aquilo, porque aí ele foca, né? E tem aqueles que têm o comprometimento do déficit de atenção, que você fala, parece que não está ouvindo. Né? Até confuso, será que ele é surdo? Porque pode estar ali instalado o déficit de atenção. Então, a dificuldade de lidar com regras, de seguir essas regras, né? De ficar, controlar a impulsividade. Então, vê as coisas, vai lá e pega. A gente tem uma aluna que ela tem dislexia, TDAH, e ela tem DI. E logo no início, gente, ela chegou primeiro pelo DI, né? Um atraso no desenvolvimento. Então, era uma pessoa com 22 anos na época, funcionando como se tivesse 13, 14 anos. E os colegas não entendiam. Então, para vocês terem uma ideia, a gente teve, ela chegava na sala, ela mexia as coisas, ela via as coisas dos colegas, ela mexia, sabe? Ela interrompia as aulas, e a gente teve que ensinar tudo isso para ela, e eu ficava desesperada, gente. Aí eu dizia, conhece as palavras mágicas? Pensa, quase 22 anos. Aí ela, não, quais são? Falando como criança, gente, ela chegou usando xuxinha na sala. Aí olha, tem a palavra com licença, por favor, muito obrigada. Eu fui ensinar ela a usar as 3 palavras mágicas, sabe? Olha, a gente não chega pegando as coisas, a gente pede. Com licença, eu posso usar? Por favor, você pode me dar? Acabou de receber, muito obrigado. Hoje em dia, gente, o avanço dela foi tão grande. Ela não tinha, essa moça, não sabia a questão do autocuidado,
sabe como se vestir, andar arrumadinha, andar cheirosa, combinar roupas. Ela sabia muito bem lidar com dinheiro, mas o autocuidado era algo que ela tinha muita dificuldade. E hoje em dia ela não sabia, que é uma coisa assim que eu vejo muito dos pais. Os pais, claro, e eu entendo por conta, né, da discriminação, do preconceito, acabam limitando os filhos a ter essa autonomia, ganhar essa autonomia. Então, levam para a escola, ficam o tempo todo esperando pelos filhos. Os alunos que chegaram na universidade eram assim. Os pais queriam estar com eles na sala de aula e a gente não. Ele precisa ganhar autonomia. Ele agora é um universitário. Ai, não, mas sempre eu estive com ele na escola. Gente, mas ele precisa ganhar essa autonomia, porque quando ele sair daqui, ele vai ser o profissional. Você não vai para o local de trabalho dele. Ele precisa ter essa autonomia. E a gente foi trabalhando, então eles não sabiam se deslocar da casa para a escola e retornar para casa. A gente foi fazer todo esse trabalho com eles, né? Hoje em dia, eles vão sozinhos, eles andam todo o campus, eles fazem atividades fora da universidade, né? Eles já dizem o que eles querem fazer, o que eles querem usar, sabe? Saber que tem que trocar as roupas, porque é uma dificuldade, né, também das pessoas autistas, ter essa sensibilidade em o tempo de usar roupa, né? Quando precisa trocar. Então, tudo isso a gente precisa ensinar, né, para os nossos filhos, para os nossos alunos, esse autocuidado, esse ganho de autonomia, né? Então, eu vejo assim que a escola e a família, em parceria, elas podem fazer muito por eles, sempre pensando enquanto cidadãos de direitos, né, que precisam de ter a sua autonomia com segurança. Isso é importante. Não pode ser de qualquer jeito. E a escola e a família, elas precisam compartilhar informações. Por quê? Né? O que eu percebi? Tinha um momento que alguns deles chegavam muito desorganizados na sala de aula. E às vezes a gente ia saber o que estava acontecendo, então tinha a ver com algo que aconteceu lá em casa. Então, às vezes, era um aborrecimento, uma falta de interação com os pais, acontecia algo que eles chegavam aborrecidos, aí eles chegavam desorganizados na sala de aula. Ou a gente fazia um combinado aqui, olha, aqui vai ser assim, você vai fazer isso e aquilo. Eu chegava lá em casa, era tudo o contrário do que a gente trabalhava dentro da academia. Então, é preciso combinar, é preciso que eles aprendam a fazer tarefas pequenas, mas que eles aprendam a se já trabalhar o autocuidado, a autonomia, né? Sempre juntos, de forma compartilhada, família e a escola. E quando a escola se comunica com a família, a gente pode aqui entender alguns comportamentos que eles chegam na escola e em casa pode entender também alguns comportamentos ao voltarem da escola. Então, isso é fundamental, sabe? E no meu olhar, o que eu aprendi, que a gente, mesmo tendo todo o conhecimento que a gente possa ter, que ainda é pouco, a gente sempre não se basta, né? Acha que sabe pouco. Mas se a gente não tiver o suporte da família, a gente não faz muita coisa. A família é fundamental. E assim, o que eu quero marcar na minha fala é que, gente, os filhos de vocês, apesar de serem pessoas com deficiência, eles podem ir muito longe. Basta que a gente construa caminhos que possibilite eles chegarem. E assim, é com as suas características. A gente pode ajudar, agora a gente não pode matar as características deles. Eles têm que ser eles. E eles só vão chegar à medida que a gente reduz e elimina barreiras atitudinais, né, que é o preconceito, é a discriminação. Como é que a gente elimina essa barreira? Com informação. Olha, ele tem isso, o autismo é isso, ele funciona dessa forma, você garante acessibilidade para ele dessa e dessa forma. Como é que a gente garante acessibilidade? Não olhando só para as dificuldades. A gente precisa olhar as habilidades desse indivíduo. O que ele faz bem?
E eu só consigo enxergar o que ele faz bem quando eu começo a entender, peraí, o que ele tem como foco de interesse. Eu tenho alunos que eles são busólogos, gostam de falar sobre ônibus. Tudo sobre ônibus eles sabem. Tem alguns que, pelo chassi do ônibus, eles descobrem as peças onde foram construídas. Tinha um aluno que ele ia buscar as linhas de ônibus que chegavam na universidade, por onde eles passavam, quais eram os bairros, qual era o horário da linha de ônibus, né? Enfim, eles sabiam tudo. Tinha um outro que ele é apaixonado pelo Frank Sinatra. Tudo do Frank Sinatra ele sabe. Então, para eu me aproximar deles, eu preciso primeiro conhecer qual é o foco de interesse dele. Pelo foco de interesse, eu construo meu vínculo, e o vínculo com as pessoas autistas e com deficiência intelectual é, primeiro, de confiança. Ele só vai interagir com você se ele confiar. E nisso eles são muito bons. A gente percebe, quando eles não confiam, eles nem se aproximam. Depois é o vínculo de respeito. Eu preciso respeitar esse indivíduo na sua característica, que é própria. Terceiro, são os laços afetivos. Quando eles se sentem acolhidos e que eles são amados e respeitados, gente, a coisa flui, sabe? E depois eu preciso pensar em eliminar as barreiras arquitetônicas, né? Então, são os ambientes. Espera aí, ele tem sensibilidade a ruídos, então vamos diminuir os ruídos na sala. Se é as muitas informações, vamos diminuir as informações, né, nas paredes da escola. Se é inclusive para deslocamento, né? A aula teórica numa sala, a aula de educação física num outro espaço. Esse deslocamento aqui, eu preciso pensar que não pode ter coisas que vão te chamar a atenção dele para ele chegar naquele ponto que ele vai ter aula de educação física, ou aula de informática, ou aula da biblioteca. E as informações que eu tenho que compartilhar com eles, eu tenho que pensar as adaptações necessárias, né? De materiais que ele vai conseguir, né, participar, a estrutura que eu estou dando para ele, e eu preciso pensar, aí eu entro no campo, né, metodológico, de que forma essa informação está chegando, né, de forma fragmentada, objetiva e clara, em frases curtas, com tarefas específicas e pontuais, respeitando esse ritmo dele de tempo de entrega, de execução de tarefas, pensando a flexibilidade de um tempo maior, e é porque é garantido em lei, né, na LBI, a flexibilização. A linguagem que eu vou tratar com ele, entendendo que esse indivíduo aprende de forma por memória visual ou auditiva, e é por repetição. Quanto mais eu informar, mais eu mostrar, mais ele aprende. E eu preciso pensar, né, já que a gente está no momento de ambiente ensino remoto, então, para eu pensar o ensino remoto, eu preciso pensar, primeiro, que tecnologia ele já utiliza, como ele utiliza e para que ele utiliza. Porque às vezes a gente pensa num ambiente que ele usa WhatsApp, usa Face, usa e-mail, mas ele não utiliza o ambiente virtual, digamos, o que a gente está usando agora. Então, eu preciso mostrar para ele, eu preciso ensinar para ele. A partir daí, é como ele usa, o tempo que ele usa, a forma que ele usa, para mostrar outras possibilidades. Além disso, eu preciso pensar uma coisa que a gente está discutindo muito aqui sobre o ensino remoto, né? Não é achar que todo mundo tem acesso fácil. Como é que ele acessa? Ele tem computador em casa? Ele tem um celular bom? Ele tem uma internet com qualidade? Né? Porque a gente estava até discutindo hoje de manhã, às vezes ele tem até internet no celular. Mas uma aula assim, um encontro assim, já leva a maioria do pacote de dados dele. Então, o que realmente eu estou tentando proporcionar para esse aluno? Eu preciso conhecer a condição de vida desse aluno, né? Onde ele mora, tem acesso. Senão, eu tenho que pensar outras possibilidades. Não pode ser só assim, o ensino remoto pelo ensino remoto.
A outra é a formação do professor. O professor sabe usar esses recursos, né? Se sabe quais recursos ele sabe, como ele está usando. Então, o que eu posso oferecer de formação para esse professor? Para ele oferecer também outras possibilidades, ele se formar também enquanto isso. Os pais, eu vejo muito hoje em dia, os pais assumindo o papel do professor, né? Então, tem escolas aqui que a escola entrega a tarefa, o pai leva, na outra semana vem buscar. E quem está ensinando esse aluno? É esse pai. Qual é o tempo que ele tem? O pai tem condição, tem formação para ensinar aquele conteúdo? Gente, são tantas implicações nesse momento, né, de pandemia. Eu acho assim, tem levado para a gente várias lições, várias coisas para refletir, sabe? São tecnologias que a gente já poderia ter se apropriado, né? E outras que a gente nem conhece, que dão mais possibilidades. Mas ela também mostrou para a gente a desigualdade social existente, né, na nossa sociedade, principalmente considerando as pessoas com deficiência. Eu preciso considerar a condição econômica desse aluno, dessa família, né, para a gente promover de fato um ensino com qualidade. E eu vejo em algumas escolas assim, faz de conta que eu ensino e faz de conta que eu aprendo, porque às vezes eu delego esse papel para a família, que às vezes essa família não tem condições de acompanhar, uma porque os pais trabalham, né? Muitos pais tiveram que voltar para o trabalho, com quem esse aluno fica, que tempo é esse que sobra para a família acompanhar esse aluno, e o ritmo desse aluno, enquanto a turma pode avançar, aquele aluno pode não, ele pode ficar um pouquinho mais lá atrás. Eu preciso pensar nesse ritmo de aprendizagem, sabe? E falando das pessoas autistas, se eu não adaptar, se eu não conhecer esse aluno, né, na sua especificidade, do seu modo, do seu ritmo, do seu estilo de aprendizagem, eu posso me tornar uma barreira para eles, né? Mas se eu penso em tudo isso, eu conheço esse aluno, né? A família se empodera junto com a escola, a gente pode oferecer uma série de possibilidades. E aonde eles podem chegar? Hoje, a minha experiência, os autistas estão na graduação, e a gente tem aqui mais de 20 autistas, nos cursos de matemática, de letras, de artes visuais, nos cursos de engenharia da comunicação, a engenharia naval, nós temos no curso de física, nos cursos de ciência da computação, na pedagogia, na psicologia. Nós temos autistas já psicólogos aqui no Pará. Nós temos alunos mestres, autistas já mestres na área da biologia e do desenvolvimento sustentável. Nós temos doutorandos que estão se formando agora, tirando o seu doutorado em diversas áreas. Então, assim, é possível, desde que eu compreenda que ele tem algumas limitações, mas tem muitas potencialidades. E que ele poder usar a potencialidade dele depende da nossa eliminação de barreiras, enquanto familiares, enquanto educadores, enquanto sociedade. Quanto mais acesso, né, nós promovermos para eles aos bens culturais produzidos pela nossa sociedade, mais eles têm chance de avançar. Então, aquele olhar de que eles não poderiam chegar no nível superior, não poderiam trabalhar, é possível, gente. É possível. Não depende só da gente. Óbvio que o poder público, o Estado, tem grande responsabilidade nessa tarefa de garantir acessibilidade para eles. E como familiar, né, como técnica na área da educação especial, o que eu posso dizer para vocês é que é um caminho que é árduo para pais e para os professores, né? Porque às vezes eles cobram da gente coisas que estão para além do que a gente é possível. E a educação não se faz só com
força de vontade, é preciso ter estrutura, é preciso ter parcerias, é preciso ter investimento para que a gente possa realmente fazer acontecer a inclusão. Mas quando a gente consegue eliminar o maior número de barreiras, eles conseguem sim, né, se tornar cidadãos realmente de direitos, tá? E essa é a experiência que eu tenho para contar para vocês. E uma coisa importante, eu sempre dizia, desde que eu entrei na área, né, que o pessoal falava sobre a inclusão, eu dizia, gente, as leis estão aí, né, para serem cumpridas. A nossa luta é fazer com que elas sejam efetivadas. E elas não serão efetivadas se a gente cruzar os braços enquanto familiar e enquanto sociedade civil organizada. O Estado só vai fazer o poder público enquanto nós estivermos na luta, brigando para que sejam efetivadas todas as políticas públicas que já foram asseguradas no nosso país. E ainda tem muito mais coisas, né? Muito mais. Eu sempre digo, quando a lei chega, a gente já está com outras demandas aí para acontecer, tá? Então, depende de nós juntos, de forma coletiva e colaborativa, continuarmos lutando e sem desistir jamais pelos direitos das pessoas com deficiência. Nossa, Rose, que fala incrível, né? Sim, a gente poder ter você aqui com a gente nessa manhã foi maravilhoso. E Obrigada. acho que a grande lição mesmo é que nossos alunos, nossos filhos, né? Eles podem chegar em qualquer lugar, né? E vai depender da gente também correr atrás, né? De tirar todas as barreiras dos caminhos deles para eles poderem avançar, né? Sim, nossa, é inspirador ver, né, que onde que eles estão chegando, no doutorando, né, estão doutorandos na área, então, assim, é muito bom. Alguma mãe tem alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta para a Rose? São muitas. Que a Liliane é a mãe do Juan. Apesar de que o aprendizado hoje foi enorme, nossa, muita coisa que eu ainda não tinha ouvido, né? E eu aprendi agora com essas falas aí, né? Da doutora Rosilene. Muito bom. E a questão é que o Juan, ele tem se desenvolvido bastante em algumas áreas, né? Mas eu tenho visto, assim, que tem coisinhas, assim, que ele tem... É como se fosse... Eu não sei se a palavra seria regredir, assim, igual eu estava anotando nele, ele, assim, já está conseguindo, a coordenação motora dele já melhorou bastante. A questão toda que a sensibilidade auditiva dele, sim, está maior. Eu não sei se isso acontece, é normal, ou eu não tinha percebido ainda, mas até falar com ele, várias vezes ele fecha o ouvido, grita, se esconde. Assim, é normal, o autismo ele pode, no caso, seria regredir dessa forma? Eu não estava ouvindo. Oi, tá melhor? É a conexão aqui da internet. Deixa eu falar aqui, Liliane. A Liliane pediu assim que o Juan tá com 6 anos, né, Liliane? É. O Juan tá com 6 anos e ela quer saber se você sabe dizer para ela se é normal ele ter regressões em algumas áreas. Por exemplo, a área da sensibilidade auditiva. Ela percebe que ele está com maior sensibilidade auditiva agora. Cada vez que passa, né, às vezes até falar com ele várias vezes, está causando incômodo, que ele tampa o ouvido, ele se esconde, né? E aí ela perguntou se é normal isso. Pode haver sim uma regressão. Agora aí é importante entrar com as terapias, né? Para que ele passe, né, por esse processo de dessensibilização. Isso é muito importante,
Tá? Então, a ajuda dos terapeutas ocupacionais na integração sensorial é fundamental nesse momento para ele. É. E pode ter a ver também que ele, enquanto ele estava na escola, ele já tinha acostumado com aquele barulho, com todo aquele, né, todo aquele movimento da escola, Sim. e tá em casa, tá recluso num lugar mais silencioso, acaba que quando ele voltar para a escola, ele vai ter que reaprender tudo, né? Aquela sensibilidade que ele já tinha perdido, né? Que agora Sim. acaba voltando, né? Sim. Inclusive, Stephanie, uma coisa. Pode falar. Eu também, eu percebi, até comentei com o pai dele, falei assim, será que é por conta da escola, das terapias que ele fazia? E aí ele criou essa sensibilidade maior. De manhã, hoje mesmo, ele chorou muito de manhã, a hora que ele acordou. O pai dele escutando uma música no celular, estava na cozinha, ele estava no quarto. Mas na hora que ele abriu o olho, ele já tampou o ouvido, assim, aquela agonia. Aí eu fui olhar, falei, nossa, o Juan está se debatendo ali na cama, com o ouvido fechado. Aí desliguei o celular do pai dele, aí ele foi se acalmando e, assim, levantou. E também a questão da sensibilidade da dor, que ele é muito pouca sensibilidade. Às vezes eu queria até que ele chorasse de cair. Ele bate, às vezes está com hematoma, que eu descubro já assim quando eu vou banhar ele, mas ele não reclamou, não chorou. Eu fico preocupada assim, até dele quebrar algum osso do corpo e eu não consegui notar. A unha dele, ele levou um tropicão, quebrou a unha, rachou no meio, assim, de uma forma bem dolorida. E ele não reclamou depois que eu fui ver. Aí, assim, eu queria saber, tem tratamento para a questão dessa sensibilidade quanto à dor? É muita pergunta, né? Na realidade, ele tem hipossensibilidade à dor. Para alguns autistas, alguns são hiper, tem muita sensibilidade, e para alguns tem hipo, baixa sensibilidade à dor. E aí pode ser em qualquer outra área sensorial, entendeu? De tato, olfato, para alguns são hiper, para alguns são hipo. Por exemplo, o meu neto, ele é hipersensível. Qualquer coisinha para ele era um chororô, essa era uma coisa imensa. Daí a gente foi trabalhando com ele, né, nas terapias, essas questões. Aí tem a sensibilidade de mais auditiva, e aí já não tem sensibilidade para dor. Mas tem tratamento para essa questão dele da dor, dele ter pouca sensibilidade para dor? Na realidade, acho que um tratamento não, né? Mas é possível fazer as terapias de integração sensorial. Aí o papel do terapeuta ocupacional é fundamental entrar nesse momento. Agora, é a forma dele se comportar, né? A gente não pode deixar de entender essa característica. Ele é assim, hipersensível para algumas coisas e hipossensível para outras, entendeu? Sim. Tá. Tudo bem. A questão não de existe terapia. um padrão. Não existe um padrão de autismo. Todo mundo é hipersensível? Não. Tem uns que o barulho pode estar aí, ele é hipossensível, não se importa com barulho. E outros são hipersensíveis, se importam com barulho. A mesma coisa vale para as outras áreas sensoriais, né? Tato, olfato, gustação, entendeu? Sim, aí tem dia que sorri demais, tem dia que chora o dia todo, outro dia. Aí são coisas assim que vai descobrindo todo dia. Todo dia é uma novidade. É verdade. Muito obrigada, Liliane, por dividir com a gente. Jaqueline, Adna, Regineide, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Rose? Eu acho que não. Então, assim, Rose, a gente vai agradecer muito, né, a sua presença. Eu gravei a nossa reunião, eu vou postar no nosso plataforma da sala de aula, e eu vou mandar para você também, né, se você quiser utilizar também. Quero. Né? E, assim, é muita gratidão mesmo ter você conosco e ter participado, ter mostrado para a gente, ter contado, né,
onde que nossas crianças podem chegar, né? Isso, assim, acho que foi o ponto mais alto aqui que eu gostei, assim, né? E a parceria é importante, muito importante, a parceria família-escola, né? Que Muito. principalmente agora, no tempo remoto, que sem as famílias a gente não consegue desenvolver um trabalho, né? Nossos estudantes hoje eles estão com 5 e 6 anos de idade, né? Estão no início, para o Samuel e para o Jonas é o primeiro ano deles na escola, o Marcos e o Juan é o segundo ano, então eles estão no começo, né, da caminhada, né? Então, assim, eles têm muita coisa pela frente e nós vamos juntos, né, construindo, abrindo caminho para eles, quem sabe, né, chegar lá no doutorado também. Sim, sim. Ó, e uma coisa que eu esqueci de falar, Stephanie, por exemplo, meu neto, às vezes ele está com foco, né, na brincadeira que ele está fazendo. Quando eu quero falar alguma coisa para ele, que é para ele prestar atenção, que ele não está com atenção em mim, e como ele gosta muito de música, porque a mãe cantava desde o útero, né? Cantava para ele, tocava violão, e aí eu começo a falar as coisas cantando. Quando eu começo a cantar, ele presta atenção. Aí ele me olha e faz o que eu estou pedindo para ele, mas eu não estou falando, eu estou cantando, dando os comandos para ele. Isso é importante. A gente Cada um tem um jeito, né, da gente chegar jeito, nele, né, mas de prestando chamar atenção atenção. no foco de interesse deles. Esse é o caminho. Tá bom? Yolanda, você quer compartilhar alguma coisa com a gente? Deixa eu falar rapidinho aqui. É porque bem na hora que eu tive que desativar aqui, porque minha filha e meu esposo estão ali na sala conversando. Ai, meu Deus, gente, faz silêncio aí que eu vou falar. Então, gratidão mesmo, né? A palavra para esse momento foi maravilhoso aí. A ajuda da Rosilene, né? Foi muito esclarecedora e sempre é que nem ela falou mesmo, a gente sempre tem algo a aprender cada vez mais, né? E agradecer a fala da Liliane, que ela é ótima. Aliás, a gente, né, só tem maravilhosos nesse grupo, além dos meninos. Eu achei engraçado ela falar da questão da sensibilidade aí, do Juan, mas eu lembrei do meu aluno, o Fábio, ano passado, que ele era super sensível, né, na questão de qualquer ruído. Menina, e no dia do bailinho de carnaval, o Fábio simplesmente abraçava a caixa de som lá da escola. Eu fiquei sem entender. Aí, entendeu? Aí, Liliane, todas as mães, a Rosilene também, como diz, por isso que o símbolo é aquela fita, né, o laço. Porque o autismo em si é algo muito complexo e é um mistério. E a gente sempre vai estar querendo descobrir mais e mais. E sem contar essas coisas que às vezes ele tá nessa modalidade, mas te surpreende. O Fábio estava assim, eu estava realizado naquele bailinho de carnaval e abraçava a caixa de som, porque colocaram em cima de uma mesa, e eu pensando, meu Deus, ele vai chorar. Não, abraçou que não queria sair, e ali ele ficou. E aí eu achei ótimo, porque o Carlos ama dançar, o outro aluno, né? Então ficou perfeito, porque eu fiquei ali do ladinho do Fábio e deixei o Carlos curtir o bailinho de carnaval. Quando foi esse ano, né, Stephanie? Os dois também, nossos alunos, foram alunos da Stephanie no ano passado, nos surpreenderam lá com as fantasias no carnaval, foi ótimo. Então é sempre uma superação mesmo e só felicidade. Apesar dos terríveis que a gente sabe que temos, né? Então é só isso a minha fala mesmo e agradecer. Tá joia? Então, obrigada, Yolanda, Jaqueline, Liliane, Rose, Adna, Regineide, muito obrigada por essa presença na reunião, pela participação, né? Eu conto com vocês para a gente continuar essa parceria, para a gente continuar participando, né, ativamente, né, da educação deles, tá? E vou encerrar por aqui nossa reunião.
E tenha um bom dia, um bom final de semana, tá bom? Bom dia, muito obrigada. E Muitíssimo precisando, obrigada. podem me chamar. Para mim é uma honra participar e compartilhar as experiências com o maior número de pessoas. Eu vou combinar com a equipe da direção da escola, Rose, para a gente fazer uma coletiva de uma formação com os professores, para você estar tendo uma conversa, porque nós temos na escola hoje, se eu não me engano, 18 ou são 20 estudantes com autismo. Na minha turma e na da Yolanda, são as de ensino especial de educação infantil, são 4 crianças. No período vespertino, tem uma de alfabetização com mais 2 estudantes, que são as classes especiais. E o restante dos estudantes, eles já estão inclusos nas salas de inclusão, né, que é mista. Então, assim, Legal. nós temos muitos estudantes com autismo na nossa escola, e tem alguns professores que ainda não têm tanto conhecimento sobre a área. Então, eu vou combinar direitinho para a gente fazer uma conversa com eles, tá bom? Legal. Tá, e a gente pode apresentar para eles como é que a gente ensina as disciplinas da área das ciências exatas, matemática Legal. e física para as pessoas autistas. Aí a gente pode Muito trazer algumas experiências para compartilhar com vocês. ótimo. Então, tchau, gente. Bom final de semana. Tchau. Fiquem com Obrigada. Deus. Beijo. Tchau. Outro.